Vamos começar, né? Sim. Muito boa tarde. Chanceler Celso Amorim, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite do Sindicato de Jornalistas aqui do Estado da Bahia, conversar com a gente nesse momento tão importante para o nosso país, um momento para o mundo inteiro, né, que a gente tem uma situação diferente, especialmente do ponto de vista das relações internacionais, com muitas coisas para a gente refletir. Né? Também a gente tem aqui o apoio da FENAGE, o apoio da EIO, dando para a gente aqui a infraestrutura. Lhe agradeço mais uma vez. Vou passar a palavra para o chanceler Celso Amorim para fazer a abertura, considerações iniciais, e vou pedindo para quem tiver perguntas que tente fazer aqui na janelinha do Q&A, é melhor para a gente organizar do que no bate-papo. E se alguém quiser fazer a pergunta em vídeo e voz, só avisa que quer fazer, que se inscreve para fazer a pergunta, que a gente chama na hora que a gente for abrir para todo mundo, ok? Mantenha os microfones fechados para a gente não ter probleminha com áudio, beleza? Posso começar, então? Devo começar? Sim, fique à vontade. Tá bom. Não sei se o Moacir quer falar alguma coisa antes, talvez, não? Não, só agradecer ao senhor mais uma vez pela gentileza. Ano passado eu tive a oportunidade de entrevistá-lo rapidamente em São Paulo e o senhor falava da idade do mundo com a posição que o Brasil assumia perante as demais nações. Agora nós estamos vivendo um tempo de pandemia e dificuldade até de comprar respiradores num antigo grande parceiro nosso, que é a China. Professor, fique à vontade. Agradecemos mais uma vez. Bem, vamos começar, digamos, falando um pouquinho sobre o significado dessa pandemia, né, e como ela tem atingido diversos países, e como tem sido a reação no Brasil, e como as atitudes, não só as relativas à política sanitária, mas também à política externa e à política econômica, têm afetado essa questão. Bem, obviamente a pandemia foi algo inesperado, da maneira que veio, embora fosse possível, de alguma maneira, prever que isso acontecesse. Na realidade, eu participei de uma comissão, painel, como eles chamam na ONU, em 2015, 2016, eu já não estava no governo, quando convocado pelo então secretário-geral Ban Ki-moon sobre o Ebola. Então, eram poucas pessoas, umas 7, 8 pessoas que eram parte do painel, além dos convidados. E outro dia, a propósito da situação atual, eu resolvi dar uma olhada nas conclusões do painel do Ebola, reli o sumário executivo, e a primeira consideração, a mais importante delas, é justamente que o mundo estaria sujeito a novas pandemias, né? Descrevi as anteriores, novas pandemias, e seguramente, se nada fosse feito, ocorreria uma pandemia com tais e tais características. E parecia que estava descrevendo o coronavírus. Então, era uma coisa, não era uma coisa evidente, já ouvi falar até de vidente que previu o coronavírus. Não é a vidente, é a ciência, olhando e vendo empiricamente o que aconteceu no passado e projetando para o futuro. E, na realidade, pouco foi feito. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde não é a culpada, culpados são os países que deixam de apoiar, né? Sobretudo o principal contribuinte, que são os Estados Unidos, mas outros países que às vezes preferem fazer programas só concentrados naquele assunto que interessa no momento. E então, digamos, algo que era previsível, mas a rigor da forma que ocorreu foi inesperado, se expandiu muito, né? Começando na China, se expandiu pela Europa e chegou ao Brasil. E o que eu acho que nós vemos hoje, no caso, todos os países estão sofrendo muito com isso, em graus variáveis. Há relatos assim muito positivos, eu não tenho de primeira mão, mas pelo que eu vejo na mídia, certos países, como o Vietnã, a própria China, apesar das hesitações iniciais, o Vietnã não teria tido morte nenhuma, no último relato que eu li já tem uns 10 dias. Coreia do Sul, etc. E outros países foram muito afetados. E é evidente que, digamos, o coronavírus em si é uma pandemia muito forte e de grande ameaça. O que nós temos no Brasil é que, ao lado, digamos, desse fenômeno, até certo ponto natural, né? Natural no sentido de ter emergido da natureza, né? Ainda que talvez
certas ações humanas ligadas, por exemplo, à mudança climática, o excesso de, enfim, condições impróprias de higiene ou coisas do gênero possam ter influído. Mas, de qualquer maneira, é um fenômeno da natureza. Mas, no caso do Brasil, isso foi muito agravado pelas atitudes humanas e pelas atitudes políticas, né? Porque o Brasil teve, digamos, a chance de se preparar, porque foi um país atingido bem mais tarde. Eu me lembro que eu estava na Argentina, quando eu estava voltando para o Brasil numa viagem à Argentina, quando houve o primeiro caso lá. E no Brasil tinha havido uns 5 ou 6, nenhuma morte, eram 6 ou 7 casos. Isso foi no dia 8, se eu não me engano, de março. Bem, e os dois países tomaram rumos totalmente diferentes. O presidente Alberto Fernandes adotou uma política rigorosa de isolamento, né, muito forte, teve apoio da população, é interessante isso, da população, e até os partidos de oposição, de certa maneira, aceitaram. Houve sempre alguma resistência, sempre há, mas e com isso o número de casos e, sobretudo, o número de mortes na Argentina é muito menor que o do Brasil. Não é só menor que o do Brasil, o número de mortes da Argentina é menor que o do Rio de Janeiro. Quer dizer, a Argentina tem uma população, não sei, talvez duas vezes e meia a do estado do Rio de Janeiro, e o número de mortes é muito menor que o do estado do Rio de Janeiro, é um terço. Então, quer dizer, vê-se que, obviamente, uma ação decidida no campo do isolamento traz efeitos. Há teorias que até que dizem que no longo prazo, mas mesmo que, digamos, as contaminações no longo prazo também ocorram, o fato de você, como já se tornou comum falar, abaixar a curva, de você alongar o período em que esses casos se produzem, salva vidas, porque permite que as pessoas tenham um atendimento razoável, dentro de toda a dificuldade, mas tenham um atendimento razoável pela rede hospitalar, pelas UTIs, etc. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil é o contrário disso. Então, só para abordar, então, rapidamente, e, bom, só para dizer que é coisa tão dramática, nós já chegamos a 10 mil mortos. Eu me lembro quando a Itália chegou a 10 mil mortos, né, eu fiquei escandalizado, assim, muito impressionado. Nós estamos tendo um número de mortos por dia equivalente, se não idêntico, ao que a Itália teve num momento pior, ou a Espanha, e tendo tido tempo para nos precaver. Isso aqui que é grave, né? Mas com todas as coisas que aconteceram aqui, que não preciso repetir, mas enfim, as confusões políticas, etc., não se aproveitou esse tempo. E hoje nós estamos com 10 mil mortos. Eu leio que a Câmara dos Deputados, corretamente, ou o Congresso, não acho que a Câmara dos Deputados corretamente estabelece luto pelos 10 mil mortos e, ao mesmo tempo, o presidente da República chama para um churrasco, diz que vai ser aberto, que vai ter 3 mil pessoas. Eu não sei se é basófia, se vai ter mesmo 3 mil ou não, mas mesmo que seja só algo retórico, já é muito ruim, porque é um mau exemplo, como tantos outros que foram dados. Bem, isso poderia ser analisado à parte, mas só para, digamos, completar o quadro com as perguntas que você fez. Muito bem lembrado, o Brasil tem uma parceria estratégica com a China, que foi o primeiro país a ser atingido onde ela aparentemente se originou. Tem uma parceria estratégica que vem de longa data. Quem restabeleceu relações não foram os governos só de esquerda ou sei lá o quê, né, a visão que eles têm. Na realidade, isso começa com com Ernesto Geisel, durante a ditadura militar ainda, que ele restabelece relações, mas se desenvolveu muito já no primeiro governo civil, no governo Sarney. Eu mesmo participei daquela época com o ministro Renato Acha de uma missão da qual resultou o acordo na área espacial. O Brasil e a China têm um acordo de satélites, que é um acordo raro entre países em desenvolvimento, e depois se aprofundou em outros governos. No governo do Itamar Franco, do qual também fui ministro, foi criada formalmente a parceria estratégica. O presidente chinês Jiang Zemin, que tinha acabado de ser escolhido pouco tempo antes, veio ao Brasil na primeira visita de Estado que ele fez, e resultado dessa visita foi a assinatura da parceria estratégica entre Brasil e China. De lá para cá,
as relações foram crescendo e tomaram um imenso impulso no período do presidente Lula, por vários fatores. Primeiro, o nosso decidido desejo de diversificar parcerias, e segundo, também, é óbvio, ou ao contrário, até talvez a ordem, o enorme crescimento da China. O fato é que o Brasil a China se tornou o nosso maior parceiro comercial. Nós temos uma parceria estratégica que resultou, inclusive, em outro tipo até de estrutura, de fórum na área internacional, como é o caso dos BRICS, e nós, por atitudes absolutamente irracionais, mas que eu vou dizer em um momento não são pura loucura, são também loucuras que têm endereço certo, o Brasil resolve, ou pessoas importantes no Brasil começam a agredir a China. E com isso, o Brasil, que seria certamente um parceiro privilegiado, não que fosse tirar de outro, de algum país africano, nada disso, mas dentro do normal, ele seria dentro de uma escala normal, ele seria o parceiro privilegiado da China, tinha tudo para ser, passou para o fim da fila. Passou para o fim da fila, deve competir hoje até com a pirataria de outros países que chegam lá, dão mais dinheiro e levam, porque também são empresas privadas, eu acho, imagino, que vendem, ou não só, mas muitas delas. Então, é uma coisa absurda. E isso me preocupa muitíssimo. Eu vi outro dia, na reunião do diretório do Partido dos Trabalhadores, assisti um pouco, infelizmente já entrei no meio, mas assisti um pouco da apresentação do governador Rui Costa e a menção dele, a dificuldade não só em ter os respiradores, mas ter também pessoal treinado. Bem, no caso da Itália, né, que é um país desenvolvido, capitalista, ninguém vai dizer que a Itália tem uma inclinação ideológica em favor da China. Houve ajuda, chegou equipamento, chegou pessoal para dar treinamento, etc. Então, isso eu estou falando porque é um prejuízo imediato, né? Sem falar nos prejuízos econômicos que o Brasil terá certamente, porque, claro que a China vai continuar comprando algum soja do Brasil, porque precisa, mas já está começando a comprar mais dos Estados Unidos também. Então, essa situação que nos deixa extremamente preocupados. Eu apenas dei umas pequenas pinceladas no que aconteceu até agora, e talvez vocês possam fazer perguntas mais específicas, aí eu vou tentar responder. Ministro Celso Amorim, prazer em falar com os aqui, jornalistas também. Não estou ouvindo. Está muito entrecortado, não estou ouvindo. Nestor, tenta desligar teu vídeo e usar só o áudio para ver se chega melhor. Eu? Não, o de Nestor, que está fazendo a pergunta. Tá. Ministro Celso, ouvindo melhor agora? Ouvindo bem melhor. Ministro, a gente tem uma experiência muito interessante com a China, que a Bahia tem uma relação comercial, uma relação diplomática com a China, e eu que conhece bastante essa relação sino-brasileira. Esse tipo de comportamento do presidente. Olha, interrompeu de novo o áudio. Interrompeu, não estou ouvindo. Relação... Talvez se alguém estiver ouvindo, pode repetir, porque eu não estou ouvindo bem. Não estou ouvindo nada agora, aliás. A relação Brasil e China. Tu ouviu? Não. Vamos, Nestor, entra novamente, sai e entra novamente, que sua internet deve estar ruim ou sua conexão. Tem duas perguntas aqui, eu vou fazendo aqui para o professor, e enquanto o Nestor se reconecta. Robélio Guimarães pergunta, chanceler, se o Brasil terá alguma dificuldade comercial, que consequências o Estado brasileiro pode ter com a postura do governo. E Rosane Marins também nos pergunta se há alguma possibilidade de responsabilização do presidente da República que tem as pessoas às ruas e não fazerem o isolamento social, que é a orientação dos especialistas na área de saúde.
Bom, com relação à primeira, eu acho que, sem dúvida, terá uma repercussão comercial. Como eu disse, eu não vou dizer que a China vai cortar totalmente as relações com o Brasil, vai deixar de comprar, porque é do interesse dela comprar, mas, evidentemente, que em condições de igualdade não tem razão para ela dar prioridade ao Brasil, como ela deu no passado algumas vezes e como poderia dar no futuro. Então, nós estamos criando uma dificuldade, né, e sabe que essas coisas sempre são sujeitas o comércio internacional é uma coisa muito complexa. Quer dizer, quando o país não quer comprar de um outro por alguma razão, vai lá, faz um exame fitossanitário mais rigoroso, descobre lá alguma coisa errada. Isso já aconteceu em outras situações com vários países. Então, eu acho que é, obviamente, um grande risco. Isso no que diz respeito às nossas exportações do agronegócio, mas também, pensando, digamos, a mais médio e longo prazo, quando todo mundo fala que depois, quando passar, ou mesmo na transição para a saída da pandemia, vai ser necessário uma espécie de plano Marshall. Olha, o país mais capacitado para fazer um plano Marshall, que não vai ser provavelmente plano Marshall, vai ser algo como um plano Xi Jinping, vai ser a China, porque a China é a economia que está se recuperando, que já vinha dando mostras de ter uma capacidade de ação muito grande, internacional, e aí a qual nós estamos ligados, não só, digamos assim, politicamente, por uma parceria estratégica, mas também até através do banco dos BRICS, né, da qual a China, obviamente, faz parte. Então, eu acho que nós vamos ter um prejuízo grande por aí. Em questão de responsabilização, a gente nunca sabe qual é a resposta dos juízes. Eu acho que o Supremo Tribunal tem agido de maneira adequada, menos no sentido, quer dizer, não tanto porque acho que isso não foi questionado diretamente, ou se foi, eu não estou ao par. Não tanto, digamos, em responsabilizar o presidente, mas em sim garantir que os governadores têm autonomia, têm autoridade para desenhar as políticas que acham mais adequadas nessa crise sanitária. E eu acho que isso é o mais importante, na verdade. Terminei. Ninguém está me ouvindo? Não estou ouvindo nada, ninguém. Sumiu tudo. Será que o problema é o meu telefone? Devo sair, entrar de novo? Só estou me vendo, a mim próprio. Não, eu estou lhe vendo. Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Você? Está me ouvindo? Gabriela que está falando? Não, eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Marli também está aí. Eu também estou ouvindo, Marli. Marli, né? Eu estou vendo e ouvindo. Eu estou vendo e ouvindo também. Eu terminei a minha exposição sobre esse ponto. Então, por favor, outra pergunta, se for o caso. Vamos nessa. Professor Chanceler, como é que os governadores... a pergunta foi direcionada aqui sobre os governadores do Nordeste, pergunta de Rosane. Como os governadores podem vencer essa ausência do governo federal numa política de contenção do vírus? Olha, eu acho que, obviamente, decretando suas próprias políticas, né, como tem sido feito, mas é evidente que o governo federal faz muita falta, né, não só porque depende de recursos. Outro dia foi aprovada na Câmara a transferência de recursos, mas é evidente que faz falta na coordenação, faz falta em muitos aspectos. Agora, eu acho que diante dessa situação que existe hoje no Brasil, em que o presidente não acredita, né, que existe uma crise grave, embora ele tenha passado a usar máscara, mas ele insiste em dizer que não é uma crise grave, dizer ou agir como se não houvesse uma crise grave. Os governadores, que muito sabiamente criaram esse consórcio, podem agir ou individual ou coletivamente. Acho que até quando possível agir coletivamente, como consórcio, para poder obter o material e equipamento necessário. Estou ouvindo uma criança agora, mas enfim, eu acho muito importante que isso seja feito e acho até que, por exemplo, não só a China, mas à medida que outros países, como a Itália, a Espanha, sobretudo, com quem eu sei que os consórcios teve relações mais próximas, pode nos dar
apoio, inclusive apoio técnico. Eu não sei se já estão em condições de fazer isso, mas isso vai ocorrer. E certamente a China, eu acho que é perfeitamente legítimo, que não se trata de uma questão de política, se trata de uma questão humanitária e técnica. É perfeitamente razoável os governadores se dirigirem diretamente a outros países, como, aliás, muitas vezes foi feito, só que com o apoio do governo federal. Quantas vezes eu era ministro das Relações Exteriores, quantas vezes me ligou o Aécio Neves, me ligou o Serra para pedir ajuda no empréstimo para o banco, do Banco Interamericano, do Banco Mundial, e nós nunca faltamos nesse apoio, nunca hesitamos, porque entendemos que essa é uma missão republicana. Jefferson Batista pergunta como é que fica a situação do Brasil no Mercosul diante dessa situação. Nós temos visto aí críticas de governos sul-americanos à postura do Brasil, em especial a Argentina e o Paraguai. Veja, não são só críticas, é temor efetivo, né? Eles estão colados num gigante. A gente esquece que o Brasil é um gigante. O Brasil, a população brasileira, o PIB brasileiro, tudo é 4, 5 vezes o da Argentina, que vem logo em seguida, né? 4 vezes, pelo menos. Então, o Brasil é um gigante. Então, as coisas que acontecem aqui certamente impactam no outro país. Eu sei que o presidente Alberto Fernandes, eu não diria que é tanto crítica, ele tem manifestado preocupação com essa situação. Como, digamos, se você fosse o México e tivesse colado ali nos Estados Unidos, como o México tem que estar preocupado com a situação nos Estados Unidos, ou vice-versa, como nós estaríamos preocupados se a pandemia estivesse dizimando vidas na Argentina e nós não, e aqui não. Então, é impressionante que não é uma coisa, não tem nada a ver com a rivalidade política, não tem nada disso. O Paraguai, que é um país, tem um governo, aliás, que era bem próximo aqui do presidente Bolsonaro, o presidente visitou o Brasil e tudo, ele preocupadíssimo, né? Eu revejo relatos até de valas criadas ali no lugar onde é fronteira seca, acho que entre Ponta Porã e São Juan Caballero, se não me engano, para impedir que os brasileiros, ou mesmo os paraguaios que vivem no Brasil, voltem para lá, porque eles querem controlar. Então, não é a crítica. Eles, obviamente, implicitamente é uma crítica, mas é, sobretudo, preocupação, grande preocupação. E até o Trump, que é o aliado íntimo do presidente, pessoa que o presidente Bolsonaro diz que ama, né? O próprio presidente Trump, quando foi à Flórida, recomendou que os voos fossem interrompidos e expressou que no Brasil estava havendo um surto porque o Brasil não estava tendo, ele próprio dizendo isso, não estava fazendo o que outros países latino-americanos estavam fazendo. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo em função de uma atitude de desprezo da ciência, de antagonismo gratuito, porque não há razão nenhuma para o Brasil ter esse antagonismo em relação à Organização Mundial de Saúde, só para imitar os Estados Unidos. Chanceler, o Washington Filho pergunta de que maneira essa postura do Ministério das Relações Exteriores, bastante ideológica, vai se refletir nas relações do Brasil com outros países? Bem, ela já está se refletindo, né? Mesmo antes do coronavírus. O Brasil, por exemplo, se indispôs com a França, né? Porque o presidente Bolsonaro fez críticas até, ou admitiu e elogiou críticas até à mulher a primeira-dama, né? A mulher do presidente Macron, fez com que o ministro das Relações Exteriores da França, que aliás, eu conheço, que foi ministro da Defesa antes, coincidindo com a minha passagem por essa pasta, fez com que ele passasse fez uma desfeita, né? Que tinha marcado um encontro, não recebeu, qualquer presidente, isso pode acontecer, teve uma emergência, mas ao contrário de haver uma desculpa, não. O presidente Bolsonaro foi cortar o cabelo, quer dizer, foi realmente assintosa a atitude. E tudo isso coincidindo com, mais uma vez, a submissão aos Estados Unidos, porque o próprio presidente Bolsonaro, o governo que havia festejado um acordo preliminar, mas um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, não vou entrar no mérito do acordo, essa é outra discussão, mas ele havia festejado quando veio o secretário de Comércio dos Estados Unidos aqui e começa a dizer que há algumas, eu acho que ele usou a expressão em inglês, umas pílulas podres no acordo,
imediatamente nós passamos a ter essa atitude em relação à França, que é na Europa quem mais resiste ao acordo. Isso é um exemplo, mas também houve atitude em relação à chanceler Merkel e a outros países, e aqui na região todos sabem também as atitudes que foram tomadas. Então, essa atitude toda vai ter muita consequência, penso eu, de longo prazo. E eu poderia somar essas atitudes, bom, com a China agora, como nós já comentamos, evidentemente, mas eu poderia acrescentar a essa, não só às vezes com a atitude, digamos, não só pelas coisas que são verbalizadas, mas pelas atitudes políticas, com relação, por exemplo, aos países árabes, né? A maneira como o Brasil mudou de posição em relação à Palestina, o direito do povo palestino, né? O apoio restrito a Israel, a política atual de Israel. Não tenho nada contra Israel, mas nós sempre tratamos isso de maneira equilibrada. E também as atitudes no plano multilateral. O Brasil tem tomado posições absurdas, né? Só para dar um exemplo agora relacionado diretamente com a pandemia, o Brasil, que sempre foi um líder internacional na questão da diplomacia da saúde, o Brasil deixou de copatrocinar, o que tem um lado simbólico muito forte, uma resolução proposta pelo México sobre acesso a medicamentos, porque os países não criem dificuldades ao acesso a medicamento e vacina, equipamento, e uma resolução que teve copatrocínio de 179 países. E não há dúvida, há relatos de que isso ocorreu por influência direta dos Estados Unidos, que tem lá sua briga com a OMS, e o Brasil, então, compra uma briga que não é a dele, como tem comprado briga com a China. Voltando àquela questão inicial, que eu disse, não é só loucura, é também submissão aos Estados Unidos, porque existe um conflito muito estimulado pela extrema-direita norte-americana. Então, as pessoas aqui que são muito ligadas a essa extrema-direita, isso também não é segredo, é público, a ligação do filho do presidente e de outros, como o Steve Bannon, né, que é o grande manipulador aí das redes sociais e ideólogo, inclusive, da extrema-direita norte-americana. Então, o Brasil acaba assumindo uma posição que não tem nada a ver com seus interesses. Chanceler Celso Amorim, essa questão do comportamento de Bolsonaro já leva a pensar em um tribunal internacional de direitos humanos? No caso, seria o Tribunal Penal Internacional, né? Direitos humanos tem vários órgãos, conselho, etc., comitê, aliás, vários relatores da ONU na área de direitos humanos têm feito pronunciamentos sobre o Brasil. Olha, isso aí é uma coisa que eu tenho que ser... Eu acho que é legítimo apresentarem queixas, como aliás já foram apresentadas algumas. Agora, qual é o resultado? Não sei. É muito difícil, porque as decisões do Tribunal Penal têm que ser aprovadas depois pelo Conselho de Segurança para se tornarem efetivas, e no Conselho de Segurança os Estados Unidos têm veto. Então, com o governo Trump, é difícil imaginar que isso tem uma consequência prática. Mas tem, sem dúvida alguma, no simples fato deles, eventualmente, isso não aconteceu ainda, mas deles virem aceitar alguma denúncia para discutir, já seria, digamos, teria um grande impacto, como aliás está tendo. Veja bem, nós não estamos falando aqui de uma imprensa que seria... Não estou falando de esquerda, porque não tem imprensa de esquerda nesses grandes países assim com influência, mas, digamos, mais liberal, como o New York Times ou como Le Monde. Não, estamos falando do Wall Street Journal, estamos falando do Economist, estamos falando do Financial Times, né? Estamos falando de revistas científicas como o Lancet. Todos eles são unânimes em criticar. Eu acho que o mais recente, não sei se foi o Wall Street Journal, mas um desses, acho que Bloomberg, que também não pode ninguém acusar de ser uma coisa sequer progressista, muito menos de esquerda, disse que o Brasil merecia algo melhor que o Bolsonaro. Então, o Brasil, o governo brasileiro é um páreo internacional. Claro que o Brasil é um país muito grande, ninguém vai ignorar a existência do Brasil, porque, né, aqui na região nós temos 10, mas o Brasil está... O Brasil está sendo visto com preocupação, até com temor, né? Porque essa atitude em relação à pandemia não é uma atitude que nos afeta apenas a nós, né? Ela afeta outros países, porque da mesma maneira que a mudança climática, o vírus não conhece fronteira, não tem fronteira para o vírus, né? E no momento atinge os outros países da América do Sul, como já foi mencionado, até Bolívia, país está com um governo que deu um golpe de Estado, um governo de extrema-direita, mas está preocupado.
né, com a fronteira com o Brasil. E, obviamente, quando eventualmente recomeçarem os contatos internacionais, o Trump, com os voos para a Flórida, mas se acentuarem os contatos internacionais, os voos, vai persistir esse temor, porque é um país que não sabe tratar dos seus problemas. Então, essa imagem, isso aqui eu acho que é grave. Eu não gosto muito da palavra imagem, porque parece que imagem pode ser diferente da realidade. Mas essa percepção que está sendo criada no Brasil, que corresponde à realidade, é que é muito negativa. E isso vai afetar um aspecto importante das relações internacionais, que é a credibilidade. O país perde a credibilidade. Então, eu fico... para quem teve muitos anos, durante 50 anos, de alguma maneira, eu tive ligado à diplomacia, seja como funcionário de carreira, seja como ministro, seja como embaixador, seja como ministro, e eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi um país se comportar como o Brasil está se comportando hoje. Eu posso até discordar de outras políticas, mas nunca vi a maneira, a antidiplomacia que é praticada hoje no Itamaraty. Tanto assim, talvez os senhores tenham tomado conhecimento, ontem, os 4 maiores jornais aqui do Centro-Sul, pelo menos, do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, eu não sei se foi reproduzido nos jornais regionais, digamos, ou dos outros estados, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo e o Valor publicaram um artigo assinado por todos os ex-chanceleres vivos, à exceção daqueles que são ainda funcionários em serviço ativo, porque obviamente eles não podem assinar nada. Todas as pessoas, eles cobrem um período que vai do governo Sarney até o governo Temer, né? Todos eles com críticas muito fortes à submissão aos Estados Unidos, à atitude em relação ao coronavírus, à atitude em relação a direitos humanos, à atitude em relação à integração latino-americana, falta de liderança no Brasil. Enfim, então, isso é uma coisa única, nunca aconteceu no Brasil. Você imagina, isso cobre de 85, cobre 34 anos de história. É uma coisa, 34, você tem... Porque até do governo Sarney, que já não tem mais ministros vivos, né? Ministro das Relações Exteriores vivos, mas o embaixador Recupero, que também depois exerceu cargos em outros governos, ele foi o assessor internacional do presidente Sarney. Então, a rigor, todos os governos, de uma forma ou de outra, representados, alguns diretamente pelo chanceler, em alguns casos, e outros por outras situações, com essa opinião. E todos os chanceleres vivos, salvo os funcionários de carreira ainda em atividade. Então, isso é uma coisa impressionante, nunca se viu algo assim. Né? Pessoas que têm entre si divergências muito grandes. Quantas vezes eu tive embates no Senado com o senador Aloysio Nunes, quantas vezes o professor Celso Laffer criticou, ex-ministro Celso Laffer, criticou políticas que foram adotadas durante o governo Lula, mas há uma coisa acima disso, que é a Constituição brasileira. Né? E o que está havendo hoje é uma quebra da constitucionalidade na política externa. Houve uma pergunta sobre a responsabilização. Eu acho que sim, cabe uma responsabilização pela distância, ou pelo menos uma interpelação sobre essa distância entre os princípios da Constituição brasileira e as práticas que estão ocorrendo. Eu citei algumas coisas, mas eu poderia citar, digamos, atitude hostil com relação a países vizinhos, né? o apoio à secessão, praticamente, no caso, ou pelo menos ao golpe de Estado, no caso da Venezuela, enfim, poderia citar muitas outras coisas. Chanceler, tem algumas perguntas aqui de alguns colegas jornalistas que são mais relacionadas ao tema geral. Eu vou deixar mais para o final e vou tentar me concentrar agora nessa questão da Covid. Cláudia Correia nos pergunta sobre a questão indígena, né, que é um dos segmentos que o governo tem se despreocupado demais. Não caberia alguma ação na ONU em relação ao tratamento que o governo federal dá aos nossos índios? Bom, eu acho que essas coisas, por exemplo, você já falou aí, alguém comentou a questão do Tribunal Penal Internacional. Acho que alguém tiver uma preocupação ligada a genocídio pode fazer uma denúncia no Tribunal Penal Internacional. Agora, o que eu acho que isso vai... Veja bem, eu acho que o risco é real. O risco é muito real, porque, primeiro, que já não vinham sendo tratados adequadamente. Segundo, que com o próprio coronavírus foi um liberou geral. O que já era ruim piorou, em termos de desmatamento, em termos de presença de garimpeiros em terras indígenas, que já estava sendo facilitado na realidade.
Então, isso agora agrava de maneira tremenda. E a presença de pessoas, inclusive missionários evangélicos, não tenho nada contra os evangélicos, mas eu acho que tem que respeitar os indígenas, tem que respeitar suas práticas, tem que evitar, sobretudo, uma possibilidade de contaminação com esses povos que não estão preparados. Então, já houve mortes nas populações indígenas, mas ainda não chegou com toda a violência, mas quando chegar vai ser terrível, porque eles têm aí, obviamente, o coronavírus é um vírus muito potente, que não reconhece outras defesas, mas eles serão especialmente vulneráveis. Então, é uma coisa tremenda. Agora, eu não excluo que o Brasil venha a ser, assim, questionado na ONU, nos comitês em Genebra, que tem a ver com as populações, com direitos humanos, com populações indígenas, com minorias. Isso tudo vai afetando de maneira gravíssima. Embora, mesmo que não haja uma sanção direta, porque é difícil, nesses casos, você ter uma retaliação, e nem eu estou advogando que haja isso diretamente, mas há um efeito moral de médio e longo prazo muito grande. Veja bem, hoje em dia os países, as empresas se tornaram, ainda que por hipocrisia, pelo que você quiser, muito conscientes das problemáticas de meio ambiente, de proteção dos indígenas. Então, você imagina se uma empresa, sei lá, uma empresa da área de eletricidade ou da área de energia ou de uma outra área, até não sei se de mineração, mas até em outras áreas, se ela vai querer ter a sua imagem associada a uma dizimação de povos indígenas e a uma devastação da floresta amazônica. Não vai ter, né? E que nós tivemos já tudo que se passou no IBAMA, no FUNAI, é extremamente... Tanto assim que uma pessoa que é uma grande, de altíssima respeitabilidade e prestígio no mundo, que é o fotógrafo Sebastião Salgado, fez um manifesto, foi assinado por inúmeras personalidades das artes e de outras áreas, pedindo uma ação positiva que não tenha ocorrido. Marcelo, tem aqui algumas perguntas de colegas referentes ao posicionamento da diplomacia de carreira do Brasil em relação ao comportamento da chancelaria. O senhor deve ter contato com os nossos diplomatas, né? Como o senhor tem sentido os diplomatas brasileiros de carreira em relação a essa postura? E essa pergunta é de Gabriela. E Kardec também pergunta como o senhor pessoalmente vê este comportamento do governo em relação aos nossos parceiros. Bom, com relação aos diplomatas, nós, aliás, para não ficar sozinho numa apreciação pessoal, esse documento que eu disse que foi assinado até pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, lembrando que ele assinou porque foi ministro das Relações Exteriores, né? Não é que ele... Quer dizer, ele, como foi ministro das Relações, ele foi meu antecessor no governo Itamar Franco. Houve um pequeno hiato, porque era para ser o governador José Aparecido, que não assumiu, por questões de saúde, e eu, que tinha sido convidado para ser o vice-ministro, secretário-geral, acabei sendo o ministro das Relações Exteriores. Mas, enfim, então, esse documento fala que ele expressa solidariedade com os diplomatas que têm passado por humilhações, né? E que estão, eu diria, eu não posso falar de todos, mas a grande maioria, pelo que eu sei, pelo que eu sinto, está revoltada com essa situação, mas não podem fazer nada, eles são funcionários de carreira, aquele é o emprego deles, eles não têm para onde ir, digamos assim, em princípio, né? Então, eles têm que fazer o que podem lá, fazer uma espécie de resistência passiva, creio eu, alguns fazem, né? Mas penso eu que fazem, não tenho certeza também, mas não podem, digamos, ser vocais a esse respeito. Então, eu acho que, pelo que eu também sei, esse documento que eu acabei de mencionar para vocês, que foi emitido ontem, causou uma enorme satisfação. As pessoas sentiram assim, a alma lavada. Eu ouvi essa expressão. Há um artigo escrito por um jornalista baseado em Genebra, Jamil Chad, que ele retrata. Mesmo apesar do clima de medo, os diplomatas comemoraram calados esse documento. Então, eu acho que, sem dúvida, tem muito cabimento, é muito correta a pergunta, e foi muito positivo
que nós tenhamos, nesse documento de ontem, nos manifestado solidários com o sofrimento. Veja você, eu era jovem diplomata, eu entrei para o Instituto Rio Branco em 63. Era o governo democrático, o ministro das Relações Exteriores naquela época era o Hermes Lima, mas tinha sido Santiago Dantas, que tinha marcado muito a política externa brasileira. O Brasil seguia uma política externa independente, não tinha apoiado a suspensão de Cuba da OEA, enfim, tinha tomado várias atitudes corretas e corajosas e independentes. Entrei nesse ano. Entre o primeiro e o segundo ano do Rio Branco, eram 2 anos, houve o golpe de 64. E muita coisa mudou na política externa e, sobretudo, internamente, sobretudo nos chamados anos de chumbo. Eu cheguei a ter muita vergonha do Brasil, mas não era tanto vergonha da diplomacia. Quer dizer, a diplomacia procurava até, digamos assim, podia ser até um pouco de hipocrisia, mas era dourar a pílula, né? Não era defender causas absurdas, como tem sido feito hoje em dia, causas discriminatórias que defendem uma religião contra outras, que mistura todas as coisas. Veja bem, o ministro Ernesto Araújo acabou de fazer, acho que ontem, um pronunciamento, que acho que ontem teve, é claro, porque ontem foi o dia 8 de maio, é o final da guerra na Europa, né? Derrota do fascismo, e houve uma sessão, acredito que virtual, do Conselho de Segurança, acredito não, certamente virtual. O Brasil não é membro atualmente, mas nessa, quando é uma coisa assim comemorativa, importante, e outras situações também, o Conselho abre oportunidade para que outros países falem. E ele fez um discurso, todo ele para falar contra o comunismo. Gente, quem é que é contra o comunismo? O que é o comunismo hoje em dia? Na China é o Partido Comunista, tudo bem, mas o próprio presidente Bolsonaro, quando foi lá, disse que, porque para ele é um elogio o que ele disse que era um país capitalista, né? Então, qual é a ameaça que existe no comunismo internacional? Que é uma coisa defasada, obcecada com algo. É um pouco, assim, eu costumo comparar um pouco a política externa. Ele que me perdoe, Cervantes, porque eu gosto muito do personagem Don Quixote, mas é um Don Quixote às avessas, Don Quixote do mal. E como ele não tem inimigos, então ele inventa, né? São os moinhos de vento. Então, o comunismo internacional, o globalismo, coisas absolutamente fantásticas que só podem ser vistas através das lentes do astrólogo e nunca através das lentes da ciência. Tem 2 perguntas aqui, Chancela, mais gerais. Sandro Santa Bárbara manifesta uma preocupação em relação às bases militares dos Estados Unidos na Colômbia e no Paraguai e a proposta de liberação da base de Alcântara no Brasil para os Estados Unidos. Como é que ficaria a situação da América Latina com esse posicionamento norte-americano na região? E uma segunda pergunta é de Domingos Ailton sobre como a política ambiental do governo pode interferir nas nossas relações econômicas com as demais nações. Bom, começando pela segunda, já interferiu. Quer dizer, hoje, como está tudo em suspenso, não sei como é que as coisas evoluirão, mas se você depender da boa vontade de alguns parlamentos europeus para formalizar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, tenho sempre que fazer a ressalva, não estou defendendo o acordo, porque acho que ele tem muitos defeitos, mas o próprio governo festejou o acordo. Então, você depender dele, é evidente, já o parlamento da Áustria se pronunciou, da Bélgica se pronunciou, na França o próprio presidente se pronunciou. Então, a política de meio ambiente, especificamente relacionada com a negacionista, com mera imitação do Trump, gente, porque aqui sabe, ou será que foi o astrólogo que previu que o tempo que não ia mudar, sabe? É uma coisa que uma política cega, né, sem nenhuma base na ciência, apenas para beneficiar certos interesses econômicos. Então, isso já influenciou. E veja bem, eu não estou também dizendo que todo mundo é santo. Pode ser até que interesses protecionistas nesses outros países poderão usar isso como pretexto. Então, você vai juntar uma preocupação legítima com a mudança do clima, porque sim, ela afeta globalmente, e a queimada na Amazônia tem um impacto regional e global, essas preocupações legítimas com interesses protecionistas também que vão se valer disso para dizer, olha, não importa no Brasil, não importa no Brasil. Então, é evidente que tem um impacto econômico enorme, tem outros impactos, sem falar na credibilidade do país, né? Quer dizer, já foi lembrado que o Brasil tem uma liderança, começou até lá atrás, foi uma proposta do Sarney,
O governo Collor realizou aquela Rio 92, a presidenta Dilma, 20 anos depois, teve aqui a reunião. No meio tempo, o presidente Lula tinha participado, foi a estrela de Copenhague, e o Brasil então ficou desmoralizado. Então, tudo isso afeta a percepção que os outros países têm do Brasil, que os outros líderes têm do Brasil, que os povos têm do Brasil. E vão dizer, olha, não vai comerciar com esse país não respeita o meio ambiente, está destruindo a floresta, etc. Bem, com relação às bases, nós sempre nos preocupamos com isso. E tanto assim que um dos assuntos mais discutidos, nós criamos a Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, que infelizmente foi desativada e mais recentemente o Brasil, inclusive, denunciou algo que eu considero discutível do ponto de vista não só político eu sou contra, mas discutível do ponto de vista jurídico, porque foi um tratado aprovado pelo Congresso Nacional. Eu não sei, acho que o Supremo, em tempos recentes, nunca se pronunciou sobre o assunto, mas era algo que tinha que ser testado, se você pode sair de um acordo que foi aprovado pelo Congresso Nacional e que passou a ter força de lei no Brasil por decisão puramente executiva. Mas, enfim, o Brasil saiu da Unasul. Dentro da Unasul, havia dois... É até interessante isso, porque são os dois institutos mais ativos, os dois órgãos mais ativos. Um era um instituto de saúde, o Instituto Sul-Americano de Governança em Saúde, ISAGS, que foi presidido inicialmente pelo ministro Temporão e depois por uma ministra, Karina Vance, ex-ministra equatoriana. Seria muito importante nesse momento para estar coordenando posições, cotejando experiências, etc. E o outro órgão muito importante era o Conselho de Defesa Sul-Americano, onde os generais da América do Sul se encontravam, os ministros da Defesa se encontravam. Esse conselho foi criado no governo Lula, quando eu ainda era chanceler, mas eu participei, o ministro da Defesa era o ministro Jobim, mas eu participei de muitas reuniões, em conjunto com o Jobim, ainda no governo Lula, e mais tarde como ministro da Defesa. E nós tínhamos conseguido, eu não posso dizer que a gente evita de todo, porque essas coisas são difíceis de fazer, mas nós conseguimos limitar e, digamos, circunscrever o perigo de uma base realmente militar norte-americana, pelo menos criar muitas condições, condicionamentos de transparência, etc., em reuniões do Conselho de Defesa Sul-Americano. A questão do Paraguai sempre foi mais obscura, porque as presenças lá sempre eram um pouco disfarçadas. Houve uma construção de um aeroporto que creio que não está ainda em pleno funcionamento, mas que é usado, acho, para treinamento, não sei, mas houve muita presença disfarçada assim, em ajuda humanitária, não chegou a ser mais concretamente um acordo formal para uma base como ia ser o da Colômbia, né? Acabou não sendo formalmente, mas há uma presença norte-americana forte, e é preocupante. No caso do Alcântara, eu não sei, isso é uma questão... Eu sempre fui contra o acordo, sempre fui muito crítico, porque eu acho que ele invade a soberania brasileira, ele cria condições que são tão drásticas que os americanos não aceitariam as mesmas, né? Foi tentado, uma vez, por um dos chanceleres, fazer uma contraproposta, que era até uma coisa puramente formal, porque nós não temos foguete para soltar de lá, mas formalmente, para ter pelo menos uma aparência de reciprocidade, e eles não aceitaram as cláusulas que eles nos impõem. Então, eu sou muito contra o acordo. Sei que o governador Flávio Dino tem uma posição um pouco diferente, é um pragmatismo dele como governador, já conversei com ele sobre isso, mas eu acho que teríamos que ter uma discussão mais profunda, talvez. Não acho que seja de imediato uma base americana, né? Porque, na realidade, o que esse acordo prevê não é uma transferência da base. O que o acordo prevê são condições para a utilização da base. Condições, a meu ver, inaceitáveis, mas ainda é um pouquinho... Agora, se isso seria um primeiro passo para depois chegar até uma base, é possível. Então, eu acho que ter todo cuidado é pouco. Eu acho que esse acordo deve ser revisto por qualquer governo progressista que venha a chegar ao poder. Marcela, muito tem se falado no plano internacional sobre a origem desse vírus. E os Estados Unidos até acusam a China de ter criado o vírus com o objetivo de prejudicar as economias ocidentais. Tem uma pergunta aqui de Marival nesse sentido. Como é que o senhor vê essas afirmações sobre a possibilidade de criação do vírus em laboratório?
E emendando já essa pergunta de Mário, eu queria perguntar ao senhor como o senhor vê a situação da China hoje no mundo. A China é o grande fornecedor de equipamentos de saúde para todo mundo. E nós estamos, inclusive, sofrendo com essa situação, porque, diante da nossa posição política em relação à China, nós temos tido dificuldade de fazer a importação. Como é que o senhor vê isso? Porque outros palestrantes aqui de nossos eventos digitais, eles manifestaram grande preocupação em relação a esse controle da produção mundial de equipamentos médicos pela China. Logicamente que a China não é culpada dessa situação, mas hoje ela detém um pouco esse controle, esse monopólio da fabricação. Como é que o senhor vê essa situação? Bem, com relação ao primeiro ponto, essa teoria não são nem os Estados Unidos, é o governo Trump e algumas pessoas no governo Trump. Porque nem a comunidade científica, nem mesmo, nem mesmo as agências de espionagem norte-americanas confirmam essa teoria. Eu não sou especialista nisso, não conheço, mas o que eu leio de toda parte, inclusive cientistas brasileiros com quem eu tenho conversado, mas os artigos que saem em revistas americanas, etc., não há nenhuma confirmação, pelo contrário, há toda a tendência a achar que o vírus é da natureza. Se ele teve num laboratório, se houve erro no laboratório, eu não sei, mas de qualquer maneira não há nenhum pesquisador sério, que eu saiba, e nenhuma agência séria confirma essa ideia de que ele foi feito em laboratório para criar problema. Em primeiro lugar, porque seria um suicídio, né? Quer dizer, o número de mortes, quando a coisa começou na China, ninguém sabia que ia chegar a outros países, e quem estava sofrendo era os chineses. Então, eu acho que é preciso ter uma mente muito, muito cheia de elucubrações persecutórias, achar que isso aconteceu dessa maneira. Claro que os chineses foram e responderam também com outra teoria, que eu também não acho que seja verdadeira, que foi num laboratório americano, e que os americanos que foram lá participar dos jogos militares contaminaram os chineses. Não sei, também não vejo, não se vê nada que comprove isso. Eu acho que isso é um fenômeno, aconteceu já outras vezes, aconteceu com o SARS, aconteceu com o Ebola, esse é mais agressivo, né? Mas não é uma primeira pandemia que acontece, não é? E, aliás, não é a primeira que provém, a Ebola da África, mas teve outros também, a gripe aviária também veio, acho que da Coreia, se não me engano. Enfim, isso são coisas, são fatos da natureza que ocorrem e que se propagam. Então, eu acho que essa teoria não tem nenhum sentido. Com relação à segunda parte, veja bem, eu não tenho preocupação que seja a China. O que eu tenho preocupação é de nós não produzirmos esses bens essenciais. Quer dizer, há uma certa categoria de produtos que os países têm que procurar, sim, ter capacidade de fazer. Poderia ser da China, poderia ser dos Estados Unidos, poderia ser de qualquer lugar. Então, o Brasil tem que sim fazer. Pode ser que depender de uma peça ou outra, é diferente, mas você tendo sempre diversidade de parceiros, você tem a que recorrer, né? Então, eu não vejo com nenhuma preocupação específica o fato de ser da China. Isso eu acho que é mais uma construção, pode ser que pessoas de boa fé acabem repetindo isso, mas é mais uma construção bolsonarista ou uma construção da extrema-direita norte-americana, porque, na realidade, a China não fez uma conspiração para deter esses equipamentos. Outros países foram se desinteressando, como muitas outras coisas. Hoje em dia, a gente compra da China, né? É sabido, porque, por motivos, enfim, questões diversas, a economia chinesa se tornou mais competitiva, tanto às vezes em produtos muito simples, hoje em dia menos, né? Quanto em altíssima tecnologia, como, por exemplo, essa do 5G. Então, a preocupação não é por ser da China, a preocupação é nós não sermos capazes de fazer, e talvez também outros países devam desenvolver em conjunto. Por exemplo, eu acho que se o Brasil fosse ter parcerias na América do Sul, num outro contexto, seria positivo. Acontece que hoje em dia o Brasil alienou todas as simpatias da América do Sul e hoje, no Brasil aqui, você não pode dizer que está isolado, porque o Brasil é grande demais para ficar isolado, mas o Brasil é temido não pelos nossos méritos, mas pelos nossos defeitos. O clima e na pandemia. Vou passar aqui a palavra aqui para Nestor, que é o relator hoje da nossa videoconferência, para ver se ele tem alguma pergunta. Nestor? Então, Não estou ouvindo. Nestor?
Eu vou, então, fazer uma pergunta, enquanto Nestor aí se conecta. Chanceler, o Brasil hoje tem sido motivo de colocações jocosas e até piada no plano internacional. A gente tem visto que quando as pessoas querem se referir negativamente a alguma coisa, se coloca o Brasil no meio da colocação. Já tínhamos uma situação complicada antes e agora, com a pandemia, a gente tem estado numa situação bastante ruim no plano internacional. Como o senhor vê o posicionamento do Brasil no mundo após essa pandemia? Olha, nós vamos ter, quando essa pandemia tiver passado, a crise econômica vai continuar durante muito tempo. Então, nós vamos viver aqui pelo menos uns 2, 3 anos de crise no mundo, né? Pode ser mitigado um pouquinho ali, um pouquinho aqui. A economia chinesa está começando a se recuperar, aparentemente, mas o crescimento dela vai ser 1%, parece 1,5%, previsto, que não é nada comparado com o que ela estava crescendo antes, né? Os Estados Unidos, que são um grande mercado, também devem ter uma queda do PIB de 4% nesse ano, a Europa até mais. Então, eu acho que vai demorar muito para que haja uma recuperação, vai demorar um tempo razoável, e então tudo isso vai afetar de maneira importante a ordem internacional. Eu acho que nós estamos vivendo, não vou dizer que seja a mesma coisa, mas é uma crise, todos falam nisso, a crise mais importante desde a Segunda Guerra Mundial, e a saída dessas crises sempre envolve um redesenho, parcial ou não, parcial, acho que nesse caso será mais parcial, da ordem internacional. O que eu vejo é que, infelizmente, o Brasil, que teve sempre um papel importante, até na saída da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, pelo fato de ter mandado tropas para a Europa, pelo tamanho do país, etc., foi um dos países importantes na redação da Carta de São Francisco. O Roosevelt, né, que era o principal articulador político da criação do novo ordenamento mundial, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos queria que o Brasil fosse membro permanente do Conselho de Segurança. Isso está lá, é parte das memórias do secretário de Estado, Cordell Hull, naquele período, está documentado. Então, quer dizer, mesmo sendo ou não sendo, quer dizer, o Brasil, obviamente, tinha um papel importante, era um país ouvido com muita deferência. E essa atitude em relação ao Brasil só fez aumentar com os anos. O governo, eu devo dizer, o próprio governo anteriores ao governo do presidente Lula eram governos respeitados, poderiam não ter a projeção que o Lula deu, mas eram respeitados. E agora, essa papel importante do Brasil nas relações internacionais cresceu muitíssimo, indiscutivelmente, no governo do presidente Lula. Isso ninguém pode negar, pode gostar ou não gostar, mas não pode negar. O Brasil passou a participar de reuniões, de conclaves, digamos assim, muito mais restritos, por exemplo, sobre questões mais variadas, né? Oriente Médio, crise econômica, comércio internacional, né? Porque criou aqui também, trabalhou na integração firmemente, não foi o único que trabalhou, mas trabalhou firmemente na integração sul-americana, teve um relacionamento, cresceu imensamente com a África, com os países árabes, tanto para a África quanto os países árabes, nossas exportações explodiram, multiplicaram por 4, 5, né? Até 2008. Depois de 2008, como houve a queda, elas estabilizaram um pouquinho, mas multiplicaram 4, 5 num período de 6, 7 anos. É uma coisa extraordinária. Criamos um grupo Índia, Brasil, África do Sul, que era o IBAS, e foi o IBAS que gerou os BRICS. Né? Todo mundo fala dos BRICS, esquece que há um antecessor. E os BRICS também foram nós que criamos. Falar a verdade, a atitude, a parceria estratégica com a China, as relações com a Rússia de grande confiança, as relações que nós já tínhamos criado entre Índia, Brasil e África do Sul, foi isso que deu nos BRICS. E ninguém vai discutir a importância dos BRICS. Mais uma vez, você pode gostar ou não gostar, mas até analistas e pessoas que são mais de centro-direita, vamos dizer assim, reconhecem a importância dos BRICS no G20, reconhecem. O Brasil participava de todas as... Até quando houve, digamos, depois da crise de 2008, o antigo G7, né, que era o OCDE, continua a existir, mas o G7, que era, digamos, quem coordenava as políticas econômicas, cedeu lugar para o G20. E o G20 não só inclui o Brasil, mas a própria configuração do G20, o Bush discutiu com o Lula, né? Então, isso era uma coisa...
E o que eu acho é que hoje o Brasil vai ser escanteado, se permanecer. Claro que eu espero que, quando isso tudo se desdobrar, já tenha mudado o governo, que as coisas estejam diferentes. Mas, infelizmente, vai ficar uma marca, porque essa confiança se abala. Veja bem, o Brasil pleiteia, desde muito tempo, eu mencionei aqui, uma posição de membro permanente do Conselho de Segurança. Todos os governos fizeram isso, com maior ou menor entusiasmo, mas foram feitos. O Brasil participou ativamente, eu participei disso como embaixador, como ministro. O governo Sarney foi o que lançou a ideia, no discurso do presidente Sarney na Assembleia Geral da ONU em 89, e já tinha esses precedentes que eu mencionei lá da época de 45. Veja, você olha para o Brasil hoje, porque para quem vê de fora é tudo o mesmo país. Você não vai dizer, não, aquilo foi o Bolsonaro, ele era influenciado pelo Olavo, e o chanceler dele era um sujeito medíocre, meio... Não adianta, porque o que fica é como o país se comportou. Eu vou dizer, olha, o Brasil não dá para confiar muito, porque já não sabe, já foi assim. Né? Então, o que aconteceu agora, esse é o grande contraste. Por isso que esses chanceleres todos escreveram, porque isso antes não tinha nada parecido. Você não poderia dizer, em nenhum momento, mesmo o governo do Collor, que foi muito criticado, teve grandes problemas internamente, no plano internacional, ele se comportou razoavelmente. Collor continuou votando contra o embargo a Cuba, Collor fez a Rio 92, teve posições positivas, até em relação, nós estávamos falando de indígenas, teve posições positivas, por exemplo, em convênios da Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, sobre trabalho indígena. Então, estou falando do Collor porque é o que, digamos assim, que as pessoas acham mais ponto fora da curva, sem falar dos outros. Então, e não, já agora o governo Bolsonaro é uma coisa totalmente diferente, não inspira nenhuma confiança. Então, infelizmente, eu lamento muito dizer isso, mas nós vamos ter um trabalho árduo, de quando o Brasil voltar à normalidade. Eu não estou falando nem num governo progressista, claro que eu quero que seja um governo progressista, mas que seja normal. Quando o Brasil voltar à normalidade, vai ter muito trabalho para recriar a confiança e restabelecer a credibilidade. Chanceler, já que o senhor falou também aí de governos progressistas, com essa situação sanitária do mundo, não falando só de Brasil, mas falando da situação global, a gente já vinha vivendo uma crise sobre migrações, muitos países fechando fronteiras para imigrantes, colocando restrições muito grandes para pessoas que quisessem trabalhar, morar e trabalhar, enfim, né, num movimento contrário ao que a gente viu em décadas anteriores, onde os países andavam muito receptivos para migrantes. Né? Após essa crise sanitária, como é que a gente já tem visto? A gente tem visto, claro, nesse momento, fechamento de fronteiras, até porque é uma questão emergencial, mas quando essas fronteiras se reabrirem para turismo ou para um trânsito um pouco mais leve de pessoas, a gente deve viver um momento de um passo grande para o conservadorismo, para a proteção mesmo, para até um nacionalismo mais exacerbado entre as diversas nações do mundo? Olha, Gabriela, é Gabriela, né? Olha, Gabriela, eu acho que é difícil você fazer uma previsão assim geral sobre isso, porque isso vai depender muito da situação em cada país. Né? Tem países em que, ao mesmo tempo que se havia essas atitudes, talvez de uma parte da população, havia estudos que demonstravam a necessidade econômica de manter as portas abertas para os imigrantes. Não estou falando nem na parte humanitária, estou falando na parte do interesse econômico. Então, eu acho que é muito difícil você querer generalizar. Eu acho que já estava havendo um movimento para ter, pouco antes do governo Bolsonaro, no governo Temer, o ministro Aloysio Nunes tinha acabado de vir de uma reunião, acho que não me engano foi em Madrid, sei lá, sobre um convênio sobre imigração, justamente algo que reunia vários países. Aí, como o governo Trump era contra, o governo Bolsonaro também foi contra. Uma coisa assim totalmente absurda, porque do ponto de vista, inclusive, egoísta brasileiro, nós temos muito mais brasileiros fora do que estrangeiros aqui. Então, nos interessa que haja uma proteção que deveria interessar para quem se interessa pelo povo brasileiro, pelas pessoas do Brasil. Mas, enfim, pensando, eu acho, como eu disse a você, eu acho que nós vamos ter uma... Não sei bem, é muito difícil você pesar para que lado as coisas vão. Veja bem, depois da Primeira Guerra Mundial, houve a tentativa de fazer a Liga das Nações. Tentativa não, foi feita a Liga das Nações, foi feita uma porção de coisas na Paz de Versalhes, algumas muito erradas, principalmente a cobrança de indenizações brutais sobre a Alemanha, etc. Mas, enfim, foi feita a Liga das Nações.
com o tempo, o que acontece? Alguns países não se sentiam à vontade. Alguns países houve movimentos de extrema-direita, né? Que houve o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, né? Já, por outro lado, teve a Revolução Soviética na Rússia, que também não teria ocorrido sem a Primeira Guerra Mundial. Então, o que eu acho, só para isso, eu estou dizendo isso, que não é que vai ser igual, não tem que ser igual, mas não quer dizer que as mesmas condições em países diferentes geram reações diferentes, né? Então, pode ser que alguns países caminhem para o que você está dizendo, quer dizer, um fechamento maior, e outros entendam a importância da cooperação internacional. Agora, veja bem, eu quero só fazer uma distinção, porque muitas vezes as pessoas colocam isso como se fosse uma dicotomia entre globalização e fechamento. Não é bem assim. Eu acho que você pode dar a importância à cooperação internacional na área científica, reconhecer que uma certa abertura comercial entre os países pode ser positiva, né, como nós reconhecemos na prática, ao participar da Organização Mundial do Comércio, etc., e, ao mesmo tempo, não está de acordo com uma globalização desenfreada, né, que foi característica desses anos 80, 90, inclusive, e eu diria até principalmente, na área financeira, com os fluxos de capital especulativos, né, que geraram muitas crises. Então, eu não sei bem, mas eu acho que é possível que você, ao mesmo tempo, eu torço para que seja possível um mundo mais solidário, mas que também mantenha um respeito às decisões de cada país. Nós estávamos falando há pouco, por exemplo, do equipamento de saúde, que os países resolverem desenvolver o seu próprio equipamento, que não venha alguém alegar uma norma lá da Organização Mundial do Comércio para impedir isso. Não pode. Então, eu acho que nós temos que... Vai ser um mundo diferente. Vai ser um mundo em que eu acho que o papel do Estado vai ser maior, vai ser um mundo em que, digamos, os serviços públicos certamente serão maiores, mas também não pode... Isso é positivo, tudo que eu estou falando, mas eu também não posso excluir que, em alguns casos, a reação não seja de solidariedade, mas sim seja de fechamento e até de hostilidade aos estrangeiros. A questão dos imigrantes é uma questão, obviamente, complexa, difícil, é até compreensível que haja certa dificuldade, mas veja bem, digamos assim, a contrapartida da globalização, né? Os países ricos praticaram extensamente a globalização, enquanto era para conquistar mercados, obter fontes de matérias-primas, investimentos, até para a colocação do capital financeiro, etc. Quando a contrapartida ocorre, que é também, digamos, a migração de mão de obra, né, que é uma contrapartida, de certa maneira, a migração de capitais, aí disseram, aí não. Então, eu acho que é uma coisa muito injusta, essas barreiras têm sido criadas e obviamente, será necessário, claro que também não pode ser uma coisa totalmente sem fins, não regulada, mas eu acho que isso certamente é uma das áreas em que eu acho que o papel das Nações Unidas, assim como clima e pandemias, para citar três, assim, sem falar de paz e segurança, etc., em que o papel das Nações Unidas pode ser muito importante para encontrar uma solução razoável que respeite os imigrantes, que atenda, digamos assim, esse anseio natural que as pessoas têm por melhorar de vida e, ao mesmo tempo, coloque isso dentro de um padrão de razoabilidade. Chanceler, dentro ainda desse mesmo raciocínio, só para a gente fechar, né? A gente vive, como o senhor falou, né, um mundo que vinha numa globalização muito grande e, claro, a gente tem uma série de elementos hoje que são absolutamente globais, como as próprias redes sociais de comunicação. A gente nós aqui não estaríamos falando se não houvesse a globalização. E num equipamento construído nos Estados Unidos e que está sendo usado por pessoas do mundo inteiro, né? Isso. E, ao mesmo tempo, ontem eu estava participando de uma live em que se falava que os membros do governo dos Estados Unidos estão proibidos de usar o TikTok, que é aquele aplicativo que parece um Instagram, mas que é desenvolvido pela China, porque se encontrou uma falha de segurança, porque eles têm acesso às suas fotografias e aos seus contatos do celular. Então, isso abriria uma brecha, na visão dos Estados Unidos, de que os chineses passassem a ter acesso ao álbum de fotografias de membros do governo americano, por exemplo. E, da mesma maneira, a China não permite que se use Facebook e Instagram dentro da China por ter diametralmente, né, espelhadamente a mesma visão. Mas o fato é que a gente vive um mundo inteiro usando coisas que são, na verdade, desenvolvidas não no país A, B ou C, mas por corporações, que, na verdade, transcendem o país onde ela foi desenvolvida. E a gente já teve N escândalos, por exemplo, sobre privacidade, que vinha sendo uma bola da vez
em crescimento de debate, que acabou indo para outro ponto em função, lógico, que a gente tem agora uma crise sanitária e que a privacidade ficou menos importante para a gente entender para onde as pessoas estão circulando. Então, todo esse preâmbulo... Você não pode ter vida privada se não tem vida, né? Basicamente, exatamente. Acho que, né, a gente foi para uma pirâmide de Maslow, aí a sobrevivência fala mais alto. Então, num mundo onde a gente tem criptomoeda, que vem toda a questão do blockchain, então você não precisa mais ter um órgão regulador para garantir que aquela informação é verdadeira entre as duas pontas, onde a gente tem redes sociais que transpõem... toda essa discussão da globalização também não está passando mais... eu diria até, não se sobrepõe até a discussão do conceito de nação. Olha, Gabriela, sua pergunta é muito pertinente e nós estamos entrando, sem dúvida alguma, aquilo que há mais de 50 anos, sei lá, uns 70, não, antes da guerra, assim, da Segunda Guerra, Aldous Huxley chamava do admirável mundo novo, né? Então, só que não... E ele justamente já via alguns dos perigos do admirável mundo novo. Então, nós estamos entrando num admirável mundo novo de outra natureza, de outra dimensão. Eu não sei prever, não tenho capacidade de analisar todas as consequências que isso vai ter. Eu acho que haverá uma discussão entre segurança e privacidade, que é uma discussão muito séria e é válida em todos os países, porque há preocupações sobre isso. Eu estava lendo, inclusive, por exemplo, em Israel, né? Israel, porque as pessoas, ao mesmo tempo que eles, mesmo que defendam lá o Estado de Israel, sei lá o quê, mas eles querem manter a sua privacidade. E obviamente, uma das consequências da pandemia é o desejo e a possibilidade de acompanhar o que as pessoas fazem, com o que as pessoas encontram, etc. E tal. Então, é algo preocupante. Isso é uma questão para os filósofos, para os pensadores e para os políticos, mas eu te confesso, isso é um aspecto. O outro aspecto, que é o aspecto de segurança nacional, que você colocou também, de fato, eu não sei, eu não tenho como julgar se os produtos chineses, os equipamentos chineses têm esse backdoor, né, que faz com que elas captem a informação. O que eu sei, é provável que tenha, eu até digo, não sei saber, mas eu acho assim. Inclusive, no centro de uso, você permite que eles peguem, tá? E todos eles são. Do Facebook não faz diferença. Não, mas além da coisa da permissão, por exemplo, eu era ministro da Defesa quando houve aquele episódio da espionagem da presidenta Dilma, espionagem da Petrobras, espionagem do Ministério de Minas e Energia. Também não é nada por acaso que todas as coisas acontecem, a Lava Jato acontece, quando o governo americano e as agências de inteligência lá dispõem de informações que o Brasil, talvez até no Brasil, não tivesse, né? A polícia, há uma cooperação, todo mundo sabe, uma cooperação intensa entre o FBI e a polícia e também a justiça brasileira. Enfim, então, agora, quando acompanhei aquele tema, sim, há peças de legislação norte-americana que obrigam a ter o backdoor. Não é só uma questão de ter por acaso, ter um ou outro, não, obrigam que os equipamentos americanos tenham backdoor. E é muito difícil você se contrapor a isso. É complexo. Tecnicamente complexo, exige uma grande capacidade. Nós tivemos discussões, inclusive, eu me interessei muito e me preocupava, por exemplo, com as comunicações da área militar, as comunicações relativas ao projeto do submarino nuclear. Eu me preocupava, né? E era difícil, porque também não era fácil para que a Marinha ou para qualquer outro órgão migrasse rapidamente para um outro sistema. Nós não tínhamos um sistema brasileiro para proteção dessas informações. Então, isso é uma questão complexa, é difícil dizer. Eu acho que é um problema que vai se colocar, assim como você muito bem acentuou, no nível nacional e no nível pessoal com relação aos próprios estados. Até quando houve os dados que eu conheço, assim, nunca me aprofundei sozinho no assunto, mas com relação à espionagem praticada pela famosa NSA, né, NSA norte-americana, né, que espionou a Dilma, o Brasil foi o segundo país mais espionado. Sabe qual foi o primeiro? Os próprios Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos, as pessoas nos Estados Unidos. E o Brasil foi o segundo. Então, quer dizer, tem esse lado nacional e tem o lado pessoal também que acontece e que é verdade. Além da Alemanha, etc. Provavelmente China e Rússia tinham mais dificuldade de entrar, por isso não aparece. Não é que eles não quisessem, é porque provavelmente não tinham condições. Mas, enfim,
Então, é uma coisa complexa. Agora, a sua pergunta, que é uma pergunta que meu primeiro trabalho, aqui vou desencavar uma coisa quase, meu primeiro trabalho importante no Itamaraty, que não era importante, mas que eu achei na época importante, eu era jovem diplomata, 1965, 66, era um período difícil, porque era governo Castelo Branco e tal, mas por acaso eu trabalhava lá na divisão da Europa Ocidental e me deram uma tarefa de preparar um documento a mim e a um colega, Clodoaldo Guenei, falecido, embaixador de grande destaque, foi embaixador na China, foi embaixador em outros lugares, mas na época era um jovem diplomata como eu, e nós fizemos um trabalho sobre as corporações. Não era esse o único tema, mas no fundo era isso, as corporações multinacionais e os estados nacionais. Então já se questionava se os estados nacionais continuariam, apesar de existir como tal, apesar do surgimento das corporações multinacionais, que eram mencionadas pela primeira vez, que eu saiba, em artigos da revista Business Week, 62, 63, enfim, isso tem o quê? Mais de 50 anos, né? 50 anos, vamos dizer assim, mais de 50 anos, quase 60. Eu estou tão velho que eu não lembro mais. 55 anos. Bom, os estados nacionais, está provado, continuaram a existir de maneira muito forte. Eles têm limitações, eles sofrem, sim, mas eu acho que isso não vai terminar facilmente. Eu acho que muita coisa é uma tensão permanente. Você vê essa tensão, por exemplo, quando você tem um grupamento regional do tipo do europeu, uma tensão dentro da Europa, entre aquilo que pode ser regulamentado fora. Quando há um aperto, fecha a fronteira. Não há dois países hoje em dia mais aliados do que a França com a Alemanha, apesar do passado deles. E a fronteira pela Alemanha fechou a fronteira, né? Então, contrariando seguramente, se não se tem uma norma escrita sobre isso, mas todos os princípios do direito europeu. Então, eles hesitam em fazer os empréstimos, fazer as transferências financeiras entre o Banco Central Europeu para os países que estão necessitados. Então, essas coisas continuam a existir muito, é uma tensão permanente que existe. Mas, inevitavelmente, eu acho que a normatividade internacional vai crescer. Questões como clima, como meio ambiente, como migrações, espero que evolua de maneira positiva e que a solidariedade tenha um peso. Agora, realmente são questões, essas que você mencionou, da altíssima tecnologia, da moderníssima tecnologia, coloca problemas novos que só para os pensadores, talvez mais jovens do que eu, é que poderão ver toda a profundidade disso. Mas eu acho que o Estado-nação, pelo futuro previsível, né, continuará a existir. Chanceler, o senhor falou de Estado Nacional e começou com o ébola, que foi, os primeiros casos foi em 76, e que ficou confinado ao continente africano por causa da forma de contaminação, que era através de secreções, essa coisa toda, e não pelo ar. O senhor acha que essa pandemia do Covid vai levar a uma reengenharia, um reestudo de um sistema internacional de saúde? Eu acho que sim. Como eu lhe disse, já no caso do ebola, já se previa que eu participei dessa comissão, e como tinha havido outros casos antes, como o SARS, a gripe aviária, né? Já havia a consciência de que era necessário. No ebola foi mais ou menos... A grande epidemia que eu saiba que mais matou do ebola não foi essa que o senhor mencionou, que obviamente foi lá atrás, mas foi uma mais recente, em 2015, né? Quando os países ali da África Ocidental, especialmente Guiné, não Guiné-Bissau, Guiné, Equatorial, Guiné, Serra Leoa e mais um outro, Guiné, Serra Leoa, enfim, vou lembrar já. Guiné, Serra Leoa, que foram os países mais atingidos, e houve toda essa dificuldade, os países suspenderam voos, etc. e tal. Mas é claro que esse vírus agora não é possível mantê-lo aprisionado, né? Não é possível mantê-lo aprisionado. Então, eu acho que, mais uma vez, se fortalece a ideia da cooperação internacional, certamente com reforço dos sistemas de saúde, reforço dos sistemas de alerta, o reforço também da cooperação na área da produção de vacinas, né? Eu espero que o ideal no mundo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, não, talvez daqui a 40, 50 anos, mas seria você ver os cientistas dos Estados Unidos e da China cooperando para descobrir uma vacina,
né? Não está acontecendo, que eu saiba, mas você sabe que a ciência acaba, às vezes, perfurando mesmo as barreiras nacionais também. Então, quer dizer, mesmo acreditando que os Estados-nação continuarão a existir, mas eu acho que, digamos, muitas coisas, inevitavelmente, muitas são para o bem, outras não tanto, serão mais internacionalizadas, né? Então, a importância é saber como os países se situam dentro dessa realidade que é cada vez mais global, indiscutivelmente. A pessoa fala em global, a globalização começou lá com Marco Polo, depois com Cristóvão Colombo, né? Isso é um processo que vem vindo, que se acelerou imensamente nos anos recentes. Mas a gente tem que impedir os exageros, né? As distorções desse processo. Mas querer voltar ao que era a Idade Média não é possível. E, aliás, a Idade Média, com todos, também teve a peste negra, né? Que dizem que veio da Ásia também, mas não sei, de qualquer maneira se expandiu. E não há como isso aí acaba atingindo. Você tem que cooperar e encontrar o tratamento adequado. O Sistema Único de Saúde brasileiro, ele se reforça com essa pandemia? Havia uma série de ações de destruição do sistema. Você acha que agora há uma reversão disso? Eu acho que vai haver. Eu não acredito muito no atual governo nesse aspecto, mas o atual governo não atua sozinho. Nós já vimos que em várias coisas o Congresso, né? E quando você vê as atitudes do Congresso, os tribunais, enfim, esse equilíbrio que deve existir, né? Os checks and balances, né? O de equilíbrio entre os poderes, vai acabar determinando que sim, o sistema de saúde seja também, volte a ter a prioridade. O sistema de saúde brasileiro é modelo no mundo, né? O problema é que ele teve pouco recurso para realizar todas as tarefas, né? E muito menos em tempos recentes, quando essa pregação neoliberal já agravou o problema da escassez de recursos. Mas eu acho que... Veja bem, uma coisa interessante, só para citar, para ver que sempre é possível ter esperança na humanidade, um dos principais defensores de uma visão heterodoxa e nacionalista, acho que no mau sentido, foi o Boris Johnson, né, no Reino Unido. E ele acabou, inclusive tinha uma visão parecida com a do Trump e a do Bolsonaro. Do Trump meio que moderou, mas com a do Bolsonaro até hoje, em relação ao distanciamento social. E ele acabou contraindo o coronavírus, foi hospitalizado. E ao sair de lá, ao sair do hospital, o primeiro pronunciamento dele, que não é longo, que eu assisti, ele faz um grande elogio ao sistema de saúde, que é uma espécie de SUS, né? Só que com mais recursos, que é o National Health no estado do Reino Unido. Ele disse que a melhor coisa, a expressão que ele usou, mais ou menos assim, o National Health, quer dizer, o SUS lá deles, é o que há de melhor no Reino Unido. É o que há de melhor no Reino Unido. Então, eu espero também... E ele foi tratado e salvo pelo National Health System, né? E ele até saiu dos seus cuidados para fazer um agradecimento a enfermeiros que eram imigrantes. Eram imigrantes brancos, não é verdade? Que talvez tenha aí uma pequena diferença, mas, de qualquer maneira, elogiou. Um era português e outra enfermeira era da Nova Zelândia. Não deixa de ser significativo isso. Então, eu acho que, digamos, eu até brincando aí num comentário, assim, o Boris Johnson encontrou a estrada de Damasco deles. Tem pessoas que não adianta, porque jamais encontrarão a estrada de Damasco. Então, mas eu acho que, digamos, o Brasil como um todo, sim, irá numa direção desse tipo. Professora, estamos caminhando aqui para o final. Tem uma pergunta aqui que eu deixei para o final, porque ela não está relacionada diretamente com a Covid, que é de Roberto Guimarães, perguntando sobre as Forças Armadas. Ele faz um arrazoado aqui, né, relatando as diferenças entre a década de 60 e os dias de hoje, mas pergunta se o senhor acredita que pode haver clima para um golpe militar no Brasil. O senhor foi ministro da Defesa há 4 anos, conhece bem esse círculo militar. Olha, eu já errei em tantas previsões que tudo que eu digo fica sujeito a uma revisão também, a um grão de sal. Eu acho que, embora seja discutível que há uma militarização do governo brasileiro, indiscutível, os métodos, você põe militar em toda parte, um é secretário executivo do Ministério, outro é ministro, há uma militarização indiscutível, né? Isso não há como...
Mas eu não diria que isso reflete, diferentemente de 64, não há uma ideologia gestada, em parte, se não totalmente, mas gestada dentro de instituições militares, como foi a doutrina dos Objetivos Nacionais Permanentes, ligado a uma opção pelo Ocidente. Não há uma coisa equivalente hoje em dia, não é? Eu acho que indiscutivelmente setores militares importantes, de alguma forma, possibilitaram que houvesse o processo que ocorreu, na minha opinião, um golpe, né, contra Dilma e depois a prisão do Lula, para resumir muito tudo o que aconteceu. Sem dúvida alguma, aquele famoso tweet do general Vilas Boas. Não sei como teria votado o Supremo, nós nunca saberemos, mas, de qualquer maneira, se alguém tinha em dúvida, deve ter pensado, opa, também não é melhor não abusar agora. Não até por medo pessoal, não, às vezes até por um sentido, assim, supostamente, de responsabilidade social para que não houvesse um golpe naquele momento. Então, houve essa influência. O que eu vejo hoje é que, quando se fala para a situação atual, quando se fala de golpe, há dois tipos de pensamento. Um golpe seria para tirar o Bolsonaro e outro golpe seria para o próprio Bolsonaro fechar o Congresso, fechar o Supremo. Não acredito que ocorrerá. O segundo, não acredito. Também não acredito no primeiro. Então, o segundo, eu acredito que não ocorrerá, porque eu acho que é muito incômodo e eu acho que, digamos, há uma linha que eles não querem atravessar. Eu acho que, eu posso estar enganado, mas eu acho que os militares, embora eles defendam o que eles chamam de Revolução de 64, etc., defendam, eles também saíram escaldados. Eles sabem que aquilo teve um custo para eles muito grande, um desprestígio no período de governo civil. Então, eles preferem manter uma certa distância. Eu acho que a atitude... Eu acho que o general Vilas Boas se envolveu muito com política, mas eu tenho a impressão que o atual comandante do Exército, os comandantes das outras forças, são menos influenciados pela política. E certamente ficaram incomodados com as atitudes recentes do presidente. Agora, esse incômodo também não vai até o ponto deles quererem parar o presidente. E o presidente também, pelo que eu tenho visto, né, não sei como será daqui para frente, ele vai até um ponto, ele talvez até ele vai até um certo limite, ele talvez até tenta expandir esse limite. Se você examinar pela substância, você pode dizer, puxa, mas isso não é democrático, isso não é democrático, o que está acontecendo aqui não é democrático, não é um respeito, porque ele participa de uma ação em que pedem uma AI-5, mas ele chega e para. Né? E eu li, não sei, nem sei direito, porque hoje não tive tempo de examinar, mas eu estou entendendo que o famoso vídeo vai ser entregue, ou foi entregue, você que é jornalista talvez possa me dizer, o vídeo da tal reunião. Então, ele ameaçou não entregar, pediu para não entregar, não sei o quê, mas no final entrega. Né? Ele disse também que estava no limite com a questão da nomeação do diretor da polícia, dava a impressão que ele ia forçar, e, na realidade, depois ele mudou. Ainda que o objetivo seja o mesmo, não vou discutir isso, mas formalmente, quer dizer, ele não atravessa a linha. Então, o que eu acho é que, a menos que ocorra uma coisa muito grave, que apareça e que aí faça com que o equilíbrio se modifique, eu acho improvável que haja golpe, tanto para tirar quanto um golpe do Bolsonaro, do presidente, contra as outras instituições. Eu acho que vai se continuar vivendo essa situação. Agora, também é difícil você jogar. O que eu acho assim, que é bastante incômodo, né? Eu não sei falar dos outros incômodos todos, mas o que é incômodo do ponto de vista institucional é que nós vivemos uma situação que dá a impressão, não sei se será, em certos momentos, que os militares, e aí eu não estou me referindo aos militares do governo, estou me referindo aos comandos, que eles são os árbitros da situação. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim quando, digamos, há um choque entre o Supremo e o Executivo, eles têm que se entender, ou o Legislativo tem que entrar para fazer o entendimento. Não pode ser os militares que vão decidir isso. Então, essa é a preocupação que eu tenho, que às vezes a gente sente que pode ocorrer. E eu acho que isso é mal até para os próprios comandos militares, é mal para as Forças Armadas. Né? Eu fui ministro da Defesa, apreciei as qualidades, tive lá também dificuldades, mas no final das contas eles sempre obedeciam ao poder civil. Vou dar dois exemplos. Os dois são relacionados, na verdade, três. A Comissão da Verdade, eu sei que muita gente se queixa, mas
próprio relator da Comissão de Verdade, que era o presidente, né, que era aquele Pedro Dalari, elogiou a cooperação que finalmente demorou a obter, mas que finalmente obteve, não só do Ministério ele teve desde o início, mas dos comandos, das Forças Armadas, mas teve também 2 outros episódios interessantes. As honras militares ao João Goulart, que foram prestadas com toda a pompa na chegada dos restos mortais a Brasília, e também a São Borja, e sobretudo, a presença dos comandantes militares no ato do Congresso Nacional que rejeitou, que anulou a decisão, lá atrás, de 64, de declaração da vacância, que foi que possibilitou o golpe militar, que o golpe militar fosse legitimado, conestado. Então, eu acho que, digamos assim, isso demonstra também que há uma disposição, sobretudo de um grande número que vai mais voltado para tarefas profissionais, que não quer se envolver com política. Na verdade, é o seguinte, eu não estou com isso isentando os militares de responsabilidade, não, porque alguns deles têm, porque eles se envolveram politicamente. Mas o que eu acho, no fundo, a incapacidade das elites brasileiras de lidar com o problema, a obsessão em combater o PT e os partidos progressistas, é que abriu esse espaço. Então, hoje nós vemos uma situação desse tipo. Mas, resumindo e voltando à situação atual, eu não acho provável que haja golpe. Não acho provável que haja golpe. Chanceler, a gente tem aqui uma pergunta do Sandro Santa Bárbara. Ele diz o seguinte: que força teriam hoje organismos como o Unasul, eu acrescento o Mercosul e os BRICS, para mudar os rumos da presente realidade geopolítica? Não entendi a pergunta. Ele falou da Unasul e dos BRICS, mas o que ele quer saber? Para mudar os rumos da realidade geopolítica. Sim, mas o que ele quer saber? Os organismos têm. Eles têm que voltar a ter. Não, o BRICS, agora, evidentemente, com as posições que o Brasil tem tomado, e, de certa maneira, também um pouco a Índia, que também, não da maneira extremada nossa, mas, enfim, isso ficou menos presente do que era em 2010, ou mesmo em 2014, quando acho que foi 2013 ou 2014, que a presidenta Dilma teve a reunião dos BRICS, eu vi aqui a vida, eu vi o Putin, vi o Xi Jinping, né, todos atuando de maneira muito, muito forte, né? Foi aí que foi decidida a criação do Banco dos BRICS. Então, acho que são instrumentos fundamentais. Agora, quando você tem que recriar alguma coisa, no caso da Unasul, talvez você possa recriar de maneira um pouquinho diferente, não sei. Aí é preciso ver qual é o papel da Unasul, que é mais da América do Sul. Eu acho que são 3 planos. Tem o plano do Mercosul, que é uma integração mais forte, né, que deveria ser uma integração mais forte. O plano da Unasul, que é uma integração que respeita certas diferenças, e tem a CELAC, que é de coordenação de toda a América Latina e Caribe, que também é importante, inclusive em questões como essa, agora ligadas à saúde, porque já que a Unasul não desapareceu formalmente, ela continua existindo, mas não tem mais praticamente nenhum membro importante, mas a CELAC que tem feito reuniões virtuais de ministros da saúde, o Brasil é que não participa, o Brasil é que está se isolando. Mas isso vai mudar. E vai mudar para melhor. Chanceler, a gente está caminhando aqui já para o final, agradecendo a sua prestimosidade, colocar a gente na sua agenda. Agradecer mais uma vez, agradecer a todos que participaram aqui dessa webinar. Falando em BRICS, nós vamos ter aqui futuramente nas nossas videoconferências o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi nosso representante no Banco dos BRICS, para falar um pouco também sobre a questão econômica internacional. E vamos ter ainda aqui conosco, nos próximos dias, Luiz Candreva, para falar sobre carreira e reestruturação de carreira. O ex-ministro Aldo Rebelo, que vai nos falar sobre política. Os bastidores da política nesses dias estão agitados, e Márcio Postman, que também vai nos falar sobre mercado de trabalho. Querendo agradecer ao senhor, dizer apenas que antes do senhor nós tivemos aqui o cientista Miguel Nicoleles. Foi o nosso primeiro palestrante aqui. Tivemos meus respeitos não só por sua capacidade científica, mas pela dedicação dele agora aí no Consórcio do Nordeste, nesse comitê científico que ele coordena junto com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia.
inclusive já com resultados práticos. Já tem várias ações que já estão sendo encaminhadas pelos governos do Nordeste, resultado desse trabalho que ele vem coordenando. Tivemos Clemente Lúcio, que falou sobre a realidade do trabalho, da economia, e o doutor Jainilson Paim, na semana passada, que falou sobre o SUS. Deu aqui uma aula sobre o SUS. Queremos agradecer ao senhor, deixar apenas uma última manifestação no final. Como é que o senhor pessoalmente enxerga a nossa situação, a situação do Brasil, tanto do ponto de vista interno como internacional, para fechar essa nossa webinar de hoje, e como é que o senhor vê nosso posicionamento a partir de agora, diante de tantas questões que foram colocadas aqui pelo senhor? Moacir, essa pergunta, na realidade, envolve todas as outras, né? Porque é tudo que nós já conversamos. Eu acho que vocês não querem que eu faça uma outra grande dissertação. Mas eu acho o seguinte, se eu pudesse dizer, eu vejo com muita preocupação, tinha uma coisa que eu dizia na época ainda dos governos militares, que o Brasil tinha depois o problema da dívida muito forte e tal, eu dizia, olha, eu sou pessimista no curto prazo, mas otimista no longo prazo. O grande problema do longo prazo é que, como dizia o grande economista Keynes, é que no longo prazo estaremos todos mortos. E eu gostaria muito de ser, pelo menos, otimista no médio prazo. Mas eu sou otimista no médio prazo porque eu acho que o que tem se revelado, digamos assim, de vida, de vitalidade na sociedade brasileira, vai se impor. É claro que nós estamos tendo um momento trágico, com sacrifício de vidas, mas eu tenho a impressão que a própria atitude, às vezes, do Congresso Nacional, ela vai mudando um pouco a atitude em relação ao papel do Estado. Eu vejo digamos, uma preocupação maior com a saúde pública, mesmo de pessoas que se identificavam mais com uma ideologia neoliberal. Então, eu acho que essa situação do coronavírus vai ter, trágica, obviamente, e eu acho que ninguém pode diminuir isso, o sofrimento é enorme, não há que buscar, não é ver uma compensação ou não, mas é um fato real, como aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, que foi terrível, né, sei lá, 30 milhões de mortos, mas ela resultou em progressos da humanidade. Então, eu acho também que nós teremos progressos. Eu acredito que vai ser possível. Agora, não é uma coisa garantida. Não é dizer, ele acha que vai dar tudo certo. Não há determinismo nisso. O que eu acho que os fatos vão fazendo, por exemplo, os pontos que a Gabriela levantou antes também, muitos outros, a história vai colocando novos problemas e novas situações. E isso cria possibilidades. Agora, as possibilidades nunca são únicas. Você pode ir para um lado ou para o outro. Depende, quer dizer, os partidos socialistas e de esquerda, antes da chegada do Mussolini ao poder, eram fortes. E na Alemanha, relativamente fortes. Não tanto quanto eles diziam, mas também tinha uma certa força os partidos de esquerda na Alemanha antes do nazismo chegar ao poder. Então, hoje não há garantia de nada, mas eu acho que há, sim, uma abertura para que a gente possa tentar mudanças, para que, digamos, a gente possa tentar construir o mundo. Não vai ser sem solavancos. A gente não sabe, por exemplo, nessa reestruturação da ordem mundial, que eu acho inevitável, já era inevitável, porque com a ascensão da China, que agora se acelera e se acentua, nós não sabemos se isso vai passar por um conflito maior. Não sei. Então, não digo uma guerra atômica, porque isso é impensável, mas algum outro tipo de risco maior que possa ter, ou se vai ser de forma relativamente pacífica. É impossível prever tudo, mas o que a gente pode prever são possibilidades. Então, eu diria que sim, é um pouco como a previsão do tempo antigamente. Você diz assim, tem tal 50% de possibilidade de chuva. Bom, tudo bem, 50% de probabilidade de chuva. Então, nós temos 50%, eu diria que nós temos 60% de probabilidade num mundo mais solidário. Muito obrigado, chanceler, pela sua participação. Agradecendo ao senhor. Obrigado a vocês todos que participaram. Foi um prazer tê-lo conosco. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço grande. A todos. Na semana que vem, a gente está de volta com o ex-ministro Aldo Rebelo. Um grande abraço. Dê meu abraço ao Aldo. Foi meu sucessor do meu sucessor no Ministério da Defesa. Grande abraço. Abraço.